Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente gravando uma videoaula para vocês. Na videoaula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre ciclagem de nutrientes, né? Mas antes de entrarmos diretamente nesse tema, quero mostrar para vocês dois microambientes que eu criei, né? Esses dois microambientes eles irão simbolizar dois ambientes totalmente diferentes. Um simbolizando um ambiente rochoso, um ambiente desértico, e o outro a nossa floresta amazônica, tá? E aí nesse primeiro ambiente rochoso que eu iria mostrar para vocês, né, esse ambiente desértico, quero mostrar também um pouquinho da fauna, né, desse local, falar um pouquinho sobre a fauna, sobre a flora também, né? E falar um pouquinho sobre a importância dessa flora para a construção do solo, né? Aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre a ciclagem de nutrientes e como essa ciclagem de nutrientes também contribui para a construção do solo. Quando eu falo construção, né, eu me refiro também à quantidade de matéria orgânica que é produzido com essa ciclagem de nutrientes, tá bom? Então, como eu havia comentado com vocês, né, tentei reproduzir aqui para vocês dois microambientes, né? Esse primeiro aqui é um ambiente desértico, né? Vocês observem aí que eu fiz com um terrário que eu tinha feito aqui em casa já, e aí eu resolvi adaptar para simbolizar, né, um modelo do nosso primeiro ambiente, nosso ambiente desértico, tá bom? Então, nesse ambiente desértico, qual será a flora predominante, né? Num ambiente desértico, de modo geral, a flora será muito restrita, né? E geralmente a flora é endêmica desses locais. Nesses locais a gente vai encontrar, né, uma grande quantidade ou uma grande variedade, principalmente de plantas do tipo xerófitas, né? Ou seja, plantas que são resistentes a esse ambiente, né? São plantas que são adaptadas também a esse ambiente, né? Adaptadas de que forma? Principalmente com armazenamento de água e também de nutrientes, né? Nós iremos também ter, né, algumas monocotiledôneas, como por exemplo palmeiras, também nesse ambiente, né? Onde também elas são encontradas somente em locais próximos a, por exemplo, no ambiente desértico, nos chamados oásis, né, onde é possível encontrar um pequeno córrego. Geralmente vai encontrar uma diversidade de flora mais acentuada nesses locais, tá? Aqui, no detalhe, que eu usei musgo, né, para representar a graminha, né? Geralmente em ambiente desértico a gente vai ter também a presença, vou tirar essa cobra daqui, a presença de gramíneas, né? Essas gramíneas, qual a função dela no ambiente desértico, né? A função da graminha é principalmente a proteção. Lembrando que no ambiente desértico, no ambiente seco, a intensidade solar é muito forte, é muito acentuada sobre esse solo, né? Então, essa graminha, né, aqui representada pelo musgo, essa graminha tem a função de proteção, servindo como uma cobertura, né? Servindo como não, é uma cobertura vegetal sobre esse local, sobre esse solo rochoso, né? Sobre esse solo com bastante pedras, com bastante areia, né? Bastante arenoso. Então serve como uma cobertura, uma proteção para evitar a dissecação do solo, né? E consequentemente também, se a gente for pensar assim, quando essa graminha, né, no período da chuva, nós teremos uma graminha um pouco mais verde, né? Porém, quando chega o período do verão mesmo, essa graminha ela vai ficar seca, né? E consequentemente essa grama vai morrer. No momento que essa graminha morre, toda a matéria orgânica vai ser incorporada ao solo, né? Ou seja, isso também, quando a gente fala dessa incorporação, né, dessa matéria orgânica ao solo, a gente está falando também da ciclagem dos nutrientes, né?
Porque a ciclagem de nutrientes é isso. Daqui a pouco vou falar para vocês um pouquinho vou conceituar, né? Na verdade, o que é ciclagem de nutrientes. E aí a gente vai ver que a ciclagem de nutrientes nada mais é que isso, né? Essa reciclar, vamos dizer assim, a reciclagem da matéria orgânica, né? Então, no ambiente rochoso, né, nós temos também a presença do musgo. Agora vamos usar o musgo sendo o musgo mesmo. O musgo está presente geralmente em ambiente rochoso. E qual a função do musgo nesse ambiente rochoso? Nesse ambiente onde nós vamos ter uma grande quantidade de rocha, né? O musgo nesse ambiente ele funciona como a primeira cobertura vegetal em um ambiente, né? Então ele vai ter a função de preparar esse ambiente. E aí entra naquele conceitozinho, né, de sucessão ecológica, né? Que o musgo ele vai vai deteriorar, né, fazer a deteriorização dessa rocha, né, dessas pedras de modo geral, assim como líquens, assim como bactérias. Ele irá fazer essa primeira decomposição, uma decomposição mais biológica, né? E também acaba acontecendo a decomposição química dessa rocha e consequentemente a formação de solo. Então a presença de musgo em um local, né, isso é um indicativo de que naquele ambiente o que é que nós teremos, né? É um ambiente que ainda está pobre em solo, ou seja, é um ambiente que a quantidade de solo ainda está baixa. Então o musgo atua as briófitas de modo geral, né? Elas atuam nesse processo de decomposição da rocha e proporcionando assim o crescimento, né, e o surgimento de novas plantas, de novos vegetais que irão fazer parte desse solo depois, né, que a gente já chama um solo mais velho, um solo mais antigo, né? Então, primeiramente, esse musgo vai ter essa função no solo, uma função de atuar como no processo de sucessão ecológica. Então, vem o musgo primeiro fazendo essa decomposição da matéria da matéria mineral, dos minerais, né? Ele acaba sendo incorporado também ao solo, entra no processo de ciclagem de nutriente e atua também como um precursor das possíveis novos vegetais, novas plantas que irão atuar aqui nesse solo. E aí, não esquecendo de falar, né, da fauna. Quando a gente refere-se à fauna de um ambiente, a gente não inclui somente vertebrados, né, mas também não esquecendo de mencionar os invertebrados daquele local, né? Porque os invertebrados daquele local, pouca gente sabe, mas eles são muito importantes, não somente por equilíbrio ecológico, né? Não somente porque eles atuam, né, como consumidores primários, né, servindo de fonte de alimentação para outros animais, né? Mas os invertebrados também, eles participam diretamente da ciclagem dos nutrientes, né? Então, como eu já estou falando um pouquinho da ciclagem de nutrientes, vou conceituar para vocês o que é ciclagem de nutrientes. Segundo o Ricklefs 2003, a ciclagem de nutrientes é um processo que possibilita a contínua movimentação dos nutrientes entre os organismos vivos e o meio ambiente, né? Nesse pequeno parágrafo, o que Ricklefs quis dizer com isso, né? Que essa ciclagem de nutrientes ele proporciona essa movimentação, essa troca, né, de nutrientes. Então, os nutrientes que estavam aqui acabam sendo reincorporados novamente no meio ambiente através dos organismos vivos, né? E esse meio ambiente em si, né, onde qualquer intervenção no andamento desse processo pode modificar o sincronismo entre a disponibilidade de nutrientes e a demanda nutricional dos vegetais, né? Ou seja, se houver uma influência, né, nesse processo de ciclagem, o que acontece? Uma quebra nesse ciclo, né? Lembrando que a ciclagem é um ciclo que está em constante movimentação.
onde tem a perda da matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica é perdida, é separada, né? Vamos dizer assim, dos vegetais através da perda de folhas, né? Então nós teremos a perda de folhas que irão cair, né, desses vegetais, e consequentemente vai acontecer a decomposição dessas folhas para poder ser reincorporada novamente nesse ambiente. E os animais, né, os invertebrados, tanto os invertebrados quanto os vertebrados, eles também atuam diretamente nessa ciclagem dos nutrientes, porque são as formigas, são os cupins, são os ortópteros de modo geral, grilos, né, gafanhotos, que irão atuar nesse processo, se alimentando, né, reduzindo, né, esses macromoléculas e micromoléculas para esse processo de decomposição feito a partir dos fungos também, e também bactérias, entre outros micro-organismos, ser assim, mais eficiente, entendeu? Então vamos passar para o nosso próximo ambiente, tá bom? Então, pessoal, como eu havia comentado com vocês, né, ali ao fundo tá o modelo que eu fiz, exemplificando. A gente acabou de comentar um pouquinho também sobre esse ambiente desértico, esse ambiente rochoso, né? E aqui esse modelo que eu fiz também, né, para exemplificar um pouquinho nossa floresta amazônica, com árvores, né, de grande porte já, né, presença também de samambaias de modo geral, né. Também fiz utilizando, aqui nós temos uma coquedama, né, e algumas mudinhas também aqui que eu fiz para exemplificar aqui esse modelo, né, numa panela aqui, numa assadeira, e eu fiz aqui para exemplificar esse nosso modelo, tá bom? Então, pessoal, aqui, né, além da ciclagem de nutrientes, eu vou falar também um pouquinho sobre a serrapilheira, né? A serrapilheira é toda essa matéria orgânica, mas daqui a pouco eu vou conceituar melhor, mas é toda a matéria orgânica encontrada no solo da floresta, tá bom? Então, aqui também falar um pouquinho sobre tanto a fauna quanto a flora, né? Geralmente da fauna e a flora que são encontradas nosso ambiente amazônico, né? Então, de modo geral, o ambiente na floresta amazônica é uma floresta mais diversa, né? A gente vai encontrar uma diversidade maior, tanto de vertebrados quanto também invertebrados, né? Então nós teremos uma grande quantidade de anfíbios, né, exemplificado aqui pelos nossos modelos, né? Diversos anfíbios, né? Nós teremos também invertebrados, aqui coleóptera, né, aqui, não sei nem o que é isso, mas acho que é um díptera. Aqui uma díptera também, né? Aqui um hemíptera, um ortóptero, um gafanhotinho, escorpiões, aracnídeos. Teremos também vertebrados, répteis, como por exemplo quelônios, né? Mais invertebrados também aqui, mantódia, outro quelônio, coleóptera. Aqui no solo também teremos formigas, né, himenóptera, blatária. Então teremos uma diversidade maior tanto de fauna, né? E geralmente a vegetação, né, uma vegetação de grande porte, onde teremos árvores, né, gigantescas, como por exemplo a castanheira, sumaúma, né, piquiá. E geralmente tem essas árvores de grande porte, e teremos também árvores de pequeno porte. Também teremos bastante no solo da floresta, principalmente sobre madeira em decomposição, musgos, né? Tendo grande quantidade de musgos. Lembrando, como eu falei anteriormente, o musgo ele participa tanto na construção do solo quanto também na ciclagem dos nutrientes.
E de modo geral, a ciclagem dos nutrientes ele se divide em dois ciclos diferentes, né? O ciclo, um que é chamado ciclo externo ou geoquímico, e o outro ciclo interno ou ciclo biológico. No ciclo externo, o ciclo geoquímico, né, ele vai contabilizar a entrada e saída de nutrientes na floresta através de fatores abióticos, né? Ou seja, então ele que vai fazer esse controle de entrada e saída de nutrientes dentro de uma área florestal, né, através dos fatores abióticos, como por exemplo precipitação, intemperismo, vento, poeira, entre outros fatores abióticos, luminosidade, temperatura. Quando a gente fala da floresta amazônica, né, principalmente a temperatura, a alta pluviosidade, né, lembrando que na nossa floresta amazônica nós temos uma grande quantidade de, na floresta tropical de modo geral, vamos dizer assim, temos uma alta pluviosidade, né, temperaturas elevadas, e tudo isso aumenta o processo de ciclagem. E quando a gente fala da floresta amazônica, é interessante ressaltar a seguinte situação, né? A floresta amazônica apresenta um solo relativamente pobre. Isso quer dizer o quê? Né? Que é um solo que ainda está em processo de construção, né? É um solo que apresenta um alto nível de acidez no solo, né? É um solo que é pobre em nutrientes. É um solo onde, se a gente for pensar no cultivo, né, nós temos um grande déficit relacionado à nutrição, à quantidade de nutrientes no solo. E aí a floresta amazônica ela repõe muitos desses nutrientes que as plantas retiram do solo através desse processo de ciclagem de nutrientes, né? Então, juntamente com os fatores abióticos. E o segundo ciclo, o ciclo interno, ciclo biológico, ele abrange a movimentação nutricional entre o solo e a planta. Ou seja, no ciclo interno biológico que vai fazer todo esse processo de interação, né? Pela captação dos nutrientes através das raízes, né? Onde está atuando principalmente os fatores bióticos, né? Os fatores, os organismos como um todo. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a serrapilheira, né? O que é a serrapilheira? A serrapilheira é uma camada que ela fica acima do solo e é formada por restos de folha, restos de galho, né, frutos e demais partes do vegetal, como por exemplo casca, sementes, além de principalmente restos de animais, ou animal em decomposição, ou até o próprio os excrementos dos animais. E essa serrapilheira é muito importante, né, para esse processo de ciclagem de nutrientes. É a partir dessa serrapilheira que acontece esses fatores, né, juntamente com os bióticos e abióticos, que vão fazer essa decomposição dessa matéria orgânica. E essa serrapilheira, onde a gente encontra ela, né? Ela é encontrada nas florestas de modo geral, né? Em bosques também. E a sua composição, a composição química dela, varia de acordo com o ecossistema. Então, se a gente pensar no nosso no bioma amazônico, né, vai ter uma composição no solo. Se a gente for pensar em bosques, na floresta, na Mata Atlântica, né, vai ter uma outra composição também na sua serrapilheira. Por quê? Temos uma variedade de plantas, de vegetais, de animais e até a própria composição do solo totalmente diferente, né? Então vai variar de acordo com o ecossistema, né? E as características de onde ela se encontra, que nem havia comentado com vocês. Se for na floresta amazônica, vai ter uma característica. Se for na Mata Atlântica, vai ter outra. Se for numa região mais seca, né, como por exemplo no Nordeste, né, vai ter uma outra característica também, tá? Então vamos lá, né? Na serrapilheira, como eu comentei com vocês, né, a gente encontra galhos, né,
a gente encontra também folhas, e iremos encontrar também, né, principalmente invertebrados, né, formigas, né, de modo geral, blatária, né, baratas, né, além de pequenos vertebrados, né. Teremos também ortóptera, gafanhoto, né. Então teremos uma fauna bem diversificada nesse ambiente, né. E essa fauna, ela atua diretamente nessa ciclagem do nutriente. Então a serrapilheira, ela está diretamente ligada com os aspectos da ciclagem de nutrientes, com um fator determinante para o desenvolvimento dos vegetais, né, nas florestas localizadas nessas regiões, né, na região dos trópicos, por exemplo. Então, a importância dessa serrapilheira, a importância dos componentes que são encontrados aqui são essenciais para a sobrevivência, para a manutenção do equilíbrio ecológico, né, no ambiente, né? Porque é nessa serrapilheira que vai acontecer a devolução, né? Esse é o termo mais interessante, né? Que é essa devolução de toda aquela matéria orgânica que as plantas retiraram do solo, né? Então, para a planta chegar, para se nutrir e chegar ao porte que ela está hoje, então ela retirou muito nutriente do solo. E aí, quando ela morre ou quando ela libera partes dela, essas partes vão ser incorporadas a essa serrapilheira, né? E aí é nessa serrapilheira que vai acontecer a devolução, através de casca, através de frutos, sementes, folhas, né? E juntamente com o excremento vai fazer essa devolução de toda aquela matéria orgânica que foi retirada pela aquele vegetal, né? E é interessante, né, se a gente for pegar uma amostra dessa serrapilheira, né, e for levar para o laboratório para fazer um estudo sobre essa matéria orgânica aí depositada, né, o que a gente vai encontrar, pessoal? É bem interessante. Se a gente pegar 1 metro quadrado de serrapilheira, a gente chegar no meio da floresta, né, e aí a gente vai demarcar 1 metro quadrado e retirar esse 1 metro quadrado e levar para o laboratório para fazer uma triagem, né, a gente vai encontrar, além de uma grande diversidade, né, que eu já comentei com vocês, de fauna, né, iremos encontrar também uma grande diversidade de micro-organismos, como por exemplo fungos e bactérias, né, porque eles atuam também nesse processo de decomposição. Os invertebrados atuam na decomposição das assim chamadas macromoléculas. Já os micro-organismos, fungo, bactérias, protozoários, atuam na micromolécula. Então, além de toda essa diversidade de vida, nós iremos encontrar também uma grande fonte de macro e micronutrientes, né? Para quem não lembra o que é um macro e o que é um micronutrientes, macro e micronutrientes são aqueles elementos essenciais para a planta. Então, os macronutrientes são aqueles nutrientes, elementos que as plantas vão precisar em maior quantidade, né? Como por exemplo o nitrogênio. Já os micronutrientes são aqueles nutrientes que a planta vai precisar, porém em uma quantidade menor, como por exemplo o ferro, né? A planta necessita, mas uma quantidade menor do que um nitrogênio, do que um fósforo, do que um potássio, certo? Então, daí a importância, né, de se destacar a importância dessa serrapilheira para o vegetal. Então, quando a gente vê geralmente no nosso quintal, a gente não gosta daquelas folhas de nosso quintal, né? A gente não gosta daquela folha que acaba não tirando um pouco do aspecto estético do nosso quintal, né? Mas a importância daquela folha para aquele vegetal é extrema, porque com essa liberação das folhas acaba acontecendo a reincorporação desses nutrientes no solo e consequentemente o vegetal acaba extraindo novamente esses nutrientes do solo. Então, ou seja, é todo um ciclo.
daí o nome ciclagem dos nutrientes, né? E aí, consequentemente, a partir das raízes, né, as plantas acabam fazendo a reabsorção desses macro e micronutrientes que um dia estavam presentes na nossa serrapilheira, que estavam presentes nas folhas, nos ramos, nos frutos, né, nas excrementos dos animais, certo? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouquinho sobre o que é a serrapilheira, sobre o que é essa ciclagem de nutrientes. É apenas uma pequena porcentagem de tudo que a gente pode falar sobre esse universo, né? Isso é um tema que dá diversos estudos, né? Para quem ainda não tem um projeto, né, sobre um projeto para monografia, né? Quem está procurando ainda alguns temas, trabalhar com serrapilheira é muito interessante. Dá para fazer inúmeros trabalhos relacionados a essa matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica que as plantas elas eliminam para depois serem reabsorvidas novamente, tá bom? Então, espero que tenham dado para compreender um pouquinho. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, né, pode comentar na nossa página mesmo, tá bom? Lá na sala virtual, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado.